Olá, pessoal! Na aula passada, eu falei para vocês de movimento retilíneo uniforme e fiquei de resolver algumas questões comentadas numa próxima aula, que é a aula que eu estou gravando hoje para vocês. Então, nesta aula, eu vou comentar como eu faço a resolução de alguns exercícios de física referentes a movimento uniforme, ou se preferirem, movimento retilíneo uniforme. Primeira questão comentada. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo, segundo os dados da tabela. Tempo em segundos, 0, 1, 2, 3, 4. Posição em metros, 20, 28, 36, 44, 52. Item A. Determine o espaço inicial, S0, e a velocidade escalar v do movimento. Item B. O movimento é progressivo ou retrógrado? Item C. Qual é a função horária do movimento? Então, para responder esses itens, eu preciso lembrar de algumas coisas importantes da aula passada. Primeiro, o que é esse espaço inicial S0? Então, da aula passada, eu lembro que espaço inicial S0, ele é determinado com essa nomenclatura S0, exatamente porque o tempo, o instante em que ele está nessa posição, seria o t igual a 0. Então, olhando na tabela, para o t igual a 0, eu tenho a posição inicial dele como sendo 20 metros. Depois, ele quer a velocidade escalar do movimento, ele quer o v. Agora, eu preciso lembrar de outra coisa da aula passada. Para calcular essa velocidade, eu tenho uma expressão, que é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. De onde eu vou tirar a variação do espaço? Eu vou tirar da tabela. De onde eu vou tirar a variação do tempo? Também da tabela. Então, para responder o item A, primeira coisa, eu lembrei que o S0 corresponde à posição para quando t é igual a 0. Então, eu já associei t igual a 0 ao 20. Para calcular a velocidade, eu preciso ter um ΔS e preciso ter um ΔT. Posso dizer que essa é minha posição final e essa é minha posição inicial. 28 menos 20 vai dar 8. Intervalo de tempo que ele demorou para percorrer esses 8 metros, 1 segundo. Então, ΔS 8, intervalo de tempo 1. Ah, mas se eu quisesse pegar do 28 até o 36? Posição final 36, posição inicial 28, 36 menos 28 vai dar 8. Meu ΔS é 8. Quanto tempo ele demorou para fazer esses 8 metros? 1 segundo. Se eu quisesse pegar a posição inicial como 20 e a posição final como 52, eu posso fazer isso? Posso. Quanto dá 52 menos 20? Isso vai dar 30. Intervalo de tempo que ele demorou para percorrer esses 30 metros, 4 segundos. Ok? E aí, 30 dividido por 4 vai dar 8. Então, não importa qual seja a variação de espaço que eu pegue, eu preciso pegar o intervalo de tempo correspondente. E aí, eu faço ΔS dividido por ΔT. No caso, a velocidade desse objeto foi de 8 metros por segundo. Respondi o item A. Achei a posição inicial, achei a velocidade. Item B. O movimento é progressivo ou retrógrado? Lembrando, o que é um movimento progressivo? É aquele no qual o objeto está se movimentando no sentido positivo da trajetória. O que é um movimento retrógrado? É um movimento no qual o objeto está se locomovendo no sentido oposto ao da trajetória. Então, se a posição aumenta com o passar do tempo, é progressivo. Se a posição diminui com o passar do tempo, é retrógrado. Quando eu olho para a tabela,
20, 28, 36, 44, 52, eu observo que a posição escalar dele está aumentando com o passar do tempo. Se a posição escalar aumenta com o passar do tempo, o movimento é progressivo. A velocidade dá um valor positivo. Então, eu sei, nesse caso, que como a velocidade é um 8 positivo, essa velocidade é maior do que zero, daí eu já consigo concluir que o movimento é progressivo. Ou, se eu quiser, apenas por olhar na tabela, eu vejo que os espaços crescem com o passar do tempo, o que significa que o móvel está aumentando no sentido positivo da trajetória. Depois, o problema quer que eu escreva a função horária do movimento. Para escrever a função horária do movimento, eu preciso lembrar da aula passada que a função horária num movimento uniforme é escrita como S igual a S0 mais V vezes T. Sou VT. S igual a S0 mais VT. Eu tenho informações para escrever essa função horária. Que informações eu tenho? Eu tenho a posição inicial, 20, e eu tenho a velocidade, que é 8. Então, como vai ficar a função horária? Então, eu lembrei que a função horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. Se eu vou escrever essa função horária com as informações dessa tabela, eu não vou substituir o S e eu não vou substituir a letra T por nenhuma informação, porque eu estou escrevendo a função. Isto é, para cada T, eu vou ter um valor de S na minha função horária. Que valores que eu vou sempre substituir quando eu quiser escrever uma função horária? Eu vou sempre substituir o S0 e o V. Apenas substituo essas duas letrinhas. Então, como fica a função horária do movimento desse objeto que foi descrito através dessa tabela? No lugar do S0, eu vou pôr o 20, a posição inicial dele. S0 é 20. No lugar da velocidade, que é o V que aparece aqui, a velocidade é positiva, então eu mantenho o sinal de mais, mantenho o sinalzinho de mais. No lugar do V, eu ponho 8. E deixo a letrinha T. Então, a função horária é S igual a 20 mais 8T. Não posso somar esse 20 com este 8, porque eu tenho uma multiplicação do 8 pela grandeza tempo. Matematicamente, eu não posso fazer essa soma, então eu deixo a função do jeito que eu escrevi aqui. Lembrando que o S está em metros, porque aqui ele me deu S em metros, e o T está em segundos, porque ele me deu aqui na tabela o tempo em segundos. Então, eu precisei relembrar algumas coisas da aula passada para começar a resolver esses exercícios. O que eu relembrei da aula passada? Que o movimento uniforme tem uma expressão que é ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação da posição escalar dividida aqui por intervalo de tempo para eu calcular a velocidade. Eu lembrei da função horária S igual a S0 mais V vezes T. Lembrei que esse S0 tem esse nominho porque essa posição corresponde ao tempo igual a zero. Sei calcular velocidade. Para resolver esse exercício, eu precisei lembrar de duas classificações. Uma que diz sobre movimento progressivo e a outra que diz sobre movimento retrógrado. Quando o objeto se move no sentido da posição aumentar com o passar do tempo, isso é, ele se move no sentido positivo da trajetória, progressivo, S aumenta com o passar do tempo. Relembrei também que quando ele se move numa posição onde eu vejo que a posição diminui com o passar do tempo, isso é, o S aumenta para a direita, mas o meu objeto está se deslocando no sentido oposto, que é no sentido do S diminuir, o movimento é classificado como retrógrado. Na aula passada, eu ainda falei de gráficos de posição e tempo, mas esse exercício que eu fiz agora para vocês não pedia a construção do gráfico. Mas se eu tivesse que fazer a construção do gráfico, eu colocaria um eixo na horizontal para o T, abriria parênteses, segundos, um eixo na vertical para o S, abriria parênteses, metros, colocaria no lugar do S0 a posição inicial que aparecia lá no meu problema, que era o 20,
colocaria aqui uma escala para o tempo, uma escala para o S e passaria os valores da tabela para o gráfico e construiria a reta crescente. Mas os exercícios com gráficos eu vou deixar para uma outra aula ainda. Por enquanto, eu vou resolver apenas exercícios que envolvam função horária e essa expressão. Construção de gráficos eu vou deixar para uma outra gravação, tá certo? Então, continuando aqui com as nossas questões comentadas. A próxima questão diz: é dada a função horária S igual a 20 menos 4t para t em horas e S em quilômetros, que descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir do marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Determine, o espaço inicial e a velocidade escalar. Item B, o tipo do movimento e se ele é progressivo ou retrógrado. Item C, o espaço do móvel quando t igual a 2 horas. Item D, um instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Item E, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, isto é, pelo marco zero. Para responder todos esses itens, A, B, C, D e E, eu vou pegar a função horária. A função horária me diz que S é igual a 20 menos 4t. Para responder essas perguntas, eu vou lembrar que é uma função de primeiro grau, portanto, trata-se de um movimento do tipo uniforme. Isto é, um movimento no qual a velocidade que aparece na frente do t não muda com o passar do tempo. Para responder a esses itens, eu vou lembrar a função geral. Qual é a função geral? S igual a S0 mais V vezes t. Então, peguei a função geral, S igual a S0 mais V vezes t, e escrevi embaixo a função que aparece aqui no exercício para mim. S igual a 20 menos 4t. E aí, para responder o item A, eu vou fazer uma comparação. Comparando a função de baixo com a função de cima, o que eu percebo? Que aquele número que aparece sem o t ao lado corresponde à posição inicial, ao S0. Isto é, quando t é igual a zero, se eu colocar aqui o t igual a zero, ó, 4 vezes 0 vai dar 0, portanto, o S para quando t é igual a zero é o 20. Ou simplesmente eu comparo a equação geral com a equação do enunciado do exercício. A velocidade. No lugar da velocidade apareceu o número 4. O que significa, portanto, que a velocidade nesse exercício vale menos 4 metros por segundo. Porque menos 4 tem um sinalzinho de menos aqui na frente do número 4. Então, com isso, qual é a resposta que eu vou ter para o item A? O espaço inicial vai ser 20 quilômetros. Olha a unidade aqui no enunciado. A velocidade do corpo vai ser de menos 4 quilômetros por hora, porque o tempo está em horas. E com isso eu respondo o item A. No item B, ele quer saber o tipo do movimento, se ele é progressivo ou retrógrado. Progressivo é aquele movimento que é a favor da trajetória. O S aumenta com o passar do tempo, velocidade positiva. Movimento retrógrado é aquele no qual o objeto está se deslocando no sentido oposto ao da trajetória. O S diminui com o passar do tempo, portanto, a velocidade é negativa. Quando eu olho para a função, eu já sei que a velocidade vale menos 4. Velocidade negativa já diz que o movimento é do tipo retrógrado. Então, V é menos 4 km por hora. Essa velocidade é constante com o passar do tempo. Como o sinal dela é negativo, eu já sei a partir disso a classificação do movimento. O movimento é retrógrado. À medida que o tempo passa, à medida que eu vou atribuindo valores para o t e calculando esse S, eu percebo que esse S vai diminuindo à medida que o t aumenta.
Portanto, o móvel está se movimentando no sentido do S diminuir com o passar do tempo, contrário ao movimento, contrário à trajetória que foi estipulada. O movimento é contrário à trajetória. Item C. Quanto mede o espaço do móvel quando t é igual a 2 horas? Para resolver esse item, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária que foi dada no enunciado do exercício e vou substituir o t por 2 e calcular o s. A pergunta é o espaço, é o s. Mas não é um s qualquer, é o s para o t igual a 2. Então, pegando a função horária, substituindo o t por 2 horas na função que está lá no enunciado, que é s igual a 20 menos 4t, o que eu vou ter? S igual a 20 menos 4 no lugar do t, 2. Começo sempre pela multiplicação. Fico com o 20 menos 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, 12. Quando t é igual a 2 horas, a posição na qual esse móvel se encontra vale 12 quilômetros. Item D. Um instante quando o móvel passa pela posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Vou pegar a função, a pergunta é o instante, então a pergunta é o tempo. Quem eu vou substituir agora? Eu vou substituir a posição, o S, pelo número 8. E vou calcular o T. Então, vou pegar a função horária e vou trocar o S pelo 8. Qual era a função horária? S igual... Perdão, aí o meu cachorro latiu. S igual a 20 menos 4t. No lugar do S, o 8. Mantenho o 20, mantenho o menos 4t. Menos 4t está do lado direito da minha igualdade. Eu vou levar para o lado esquerdo, trocando de operação matemática. Ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Ele era negativo, ele vai para o outro lado positivo. 4t, mantenho o 20. O 8, que era positivo aqui do lado esquerdo, eu troco ele na minha igualdade, de lado, né? Ele era positivo, ele veio aqui para o outro lado negativo. 4t igual a 20 menos 8. 4t é igual a 12. O 4 está multiplicando, eu levo para o outro lado dividindo. 12 dividido por 4, 3. Unidade do tempo, horas. Aparece aqui para mim essa unidade no enunciado do exercício. Item E. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O que significa passar pela origem dos espaços? Passar pela origem dos espaços significa passar pela marcação 0. Isso é, passar pelo S final igual a 0. O que eu vou fazer nesse caso para saber o instante, para saber o tempo? Vou pegar de novo a função horária, S igual a 20 menos 4t, e vou substituir esse S por 0, porque S igual a 0 corresponde à origem dos espaços, corresponde ao S nulo, S igual a 0. Peguei a função que estava no enunciado, troquei o S por 0, mantive o 20 e mantive o 4t. Menos 4t, levei para o outro lado positivo, então 4t igual a 20, o t, portanto, é 20 dividido por 4, que vai dar 5. 5 horas, ok? Essa é a resolução da questão 2, comentada aí com vocês. Questão de número 3, que eu vou comentar. No instante t igual a 0, um móvel se encontra a mais 15 metros do marco 0, estando em movimento uniforme, com velocidade escalar 5 metros por segundo em valor absoluto. Determine a função horária do movimento, admitindo o progressivo, no item A, e admitindo o retrógrado, no item B. Então, o que eu sei de informação? Eu sei que quando t é igual a 0, a posição desse objeto vale 15 metros. Isso é, o S0 é 15. E ele é positivo, o que significa que eu tenho um objeto que está numa trajetória
numa posição inicial, 15 metros positivas, para o t igual a 0. Esse móvel está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se eu admitir que o movimento é progressivo, eu vou admitir que essa velocidade é positiva. Se eu admitir que o movimento é retrógrado, eu vou admitir, portanto, que essa velocidade é negativa. Então, primeiro eu vou responder o item A, considerando o movimento progressivo. Então, se eu considero um movimento progressivo, aqui estaria a minha trajetória positiva para a direita, aqui está o 0, aqui está o 15. Nesse ponto A é onde eu coloquei o meu objeto. E o objeto A está na posição 15 metros. 0, positivo para a direita, aqui está o A. Essa setinha verde está representando a velocidade dele. Então, ele está com uma velocidade no sentido positivo da trajetória. Movimento progressivo. Como que é a função horária de um movimento uniforme? A função geral, ela é S igual a S0 mais V vezes T. Eu sei o S0, por causa do enunciado, 15 metros. Eu sei a velocidade, 5 metros por segundo. Como eu estou admitindo no item A que o movimento é progressivo, essa velocidade vai ser positiva. Se eu vou escrever a função, eu mantenho o S e mantenho a letrinha T. Troco apenas o S0 e o V pelas informações que eu tenho do enunciado. Então, como vai ficar a função? A função vai ficar S igual a 15, no lugar do S0, ó, 15, mais, porque a velocidade é positiva, no lugar do V, 5, e mantenho a letrinha T para escrever a função, onde o T está em segundos e o S está em metros. Item B, eu vou admitir que o movimento é retrógrado. O que significa admitir que o movimento é retrógrado? Desenhei uma trajetória positiva para a direita. Aqui está o 0. Aqui está a posição 15 metros. É a mesma figura, tá? Só que agora eu coloquei meu objeto, chamei ele de B. E olha minha setinha verde indicando a velocidade. A velocidade está no sentido oposto ao que eu admiti como sendo positivo para a trajetória. Daqui para cá a trajetória aumenta, meu objeto está indo no sentido oposto. Movimento retrógrado. Função horária, só tenho uma, S igual a S0 mais V vezes T. Da onde o objeto saiu? Do 15 metros. Porém, eu estou admitindo que o movimento é retrógrado. O movimento retrógrado me diz que eu vou admitir a velocidade negativa, ao invés de ser 5, que ele me deu em valor absoluto, sem o sinal, né? Ao invés de admitir como 5 positivo, agora eu vou ter que admitir como 5 negativo. Peguei a função e troquei essas informações da minha função. Mantenho S e mantenho T sempre que eu for escrever a função. S0, troquei por 15. Velocidade, troquei pelo menos 5. Troquei o sinalzinho aqui, ó. Onde T está em segundos e o S está em metros. Portanto, essa foi a nossa questão comentada também sobre função horária. Se eu não me engano, agora eu estou indo para o quarto exemplo comentado com vocês. Esse é um pouquinho diferente, mas eu continuo trabalhando com as funções horárias. Dois móveis, A e B, percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem comum. Suas funções horárias para S em metros e T em segundos são SA igual a 10 mais 2T e SB igual a 40 menos 4T. Determine o instante do encontro, que é o item A. Item B, a posição do encontro. Esse é um exercício onde vai ter o encontro de dois objetos que estão se movimentando. Sempre que for um exercício de encontro, eu preciso ter em mente algumas coisas. Sempre que eu marco um encontro com alguém, eu tenho que informar a pessoa onde é o local do encontro e a que horas esse encontro vai ocorrer. Então, para ter um encontro, com certeza esse encontro tem que ser no mesmo local e no mesmo instante. Se eu marcar um encontro com vocês, alunos, no shopping,
e eu não disser que shopping corre um grande risco de nós nos encontrarmos. Por quê? Porque pode ser que eu vá para o Shopping Dom Pedro e vocês vão para o Shopping Iguatemi, Shopping Galeria, o Campinas Shopping. Tá? E se eu determinar o local? Olha, nós vamos nos encontrar no Shopping Dom Pedro em frente ao cinema. Mas se eu não disser o horário, nós também não vamos nos encontrar. Porque pode ser que eu vá às 2 horas da tarde, vocês às 5, o outro colega vai às 8. Então, para ter um encontro, precisa ser no mesmo local e no mesmo instante. Como é que eu vou resolver, então, os exercícios de encontro que aparecem aqui para nós? Primeiro, todo exercício de encontro, eu vou ter que escrever a função horária dos corpos que estão se encontrando. Nesse exercício, eu não vou precisar escrever as funções horárias, porque ele já escreveu aqui para mim. Se eu já tenho as funções horárias, para saber o instante do encontro, eu vou igualar esses dois S's, as duas posições finais. E por que eu vou igualar as duas posições finais? Porque o encontro ocorre no mesmo local, na mesma posição escalar. Então, para eu saber o instante do encontro, eu vou pegar a função de um corpo, vou pegar a função do outro e vou igualar essas duas funções. Então, estou imaginando aqui o que está acontecendo, tá? Desenhei uma trajetória positiva para a direita, com S em metros. Eu sei de onde o objeto A saiu. O objeto A saiu do 10 metros. Olha a minha função. S igual a S0 mais V vezes T. S0 é 10. Meu A saiu do 10. E ele estava no 10 quando T era 0. Eu sei de onde saiu o B. S igual a S0 mais V vezes T. Olha a posição inicial do B. 40. O B saiu da posição 40 quando T era 0. Então, o A estava nos 10 metros quando T era 0. O B estava no 40 quando T era 0. O A tem uma velocidade positiva, ele se move no sentido da trajetória. O B tem uma velocidade negativa, ele se move no sentido oposto ao da trajetória. Então, se eu tenho um indo para a direita e eu tenho o outro vindo para a esquerda, eles vão se encontrar em uma posição aqui, em um determinado instante. E é o que meu problema pergunta. Tenho as duas funções, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas funções. Então, aqui eu só estou dizendo como foi que eu fiz esse desenho. O espaço inicial do A era 10, peguei da função, a velocidade dele tá aqui, é 2, é positiva. O espaço inicial do B é 40, peguei da função. O movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Então, só explicando como é que eu desenhei isso aqui para vocês, tá? Vamos lá. Preciso igualar as duas funções, porque independente da distância que cada um vai percorrer, eu sei que se eles se encontram, a posição final deles tem que ser a mesma, tá? Quem é o SA? O SA é 10 mais 2T. Quem é o SB? O SB é 40 menos 4T. Igualando as duas expressões, no lugar do SA, 10 mais 2T, no lugar do SB, 40 menos 4T. Peguei aqui do enunciado. Tudo que é T eu vou deixar antes do sinal do igual, à esquerda, e tudo que não for T eu vou deixar depois do sinal do igual, à direita. Menos 4T era negativo, levei para o outro lado positivo. O 10 que aparecia aqui sem T, ele era positivo, eu trouxe ele para o outro lado, negativo. Fiquei, então, com 2T mais 4T, o que vai me dar 6T, 40, o 10 positivo veio para cá negativo, 40 menos 10, 30. 6T igual a 30. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 30 dividido por 6, 5. Então, eles se encontram num instante 5 segundos. Esse saiu quando era 0, esse saiu quando era 0. Passados 5 segundos, eles se encontraram. Agora, eu já sei o instante do encontro.
Onde foi que eles se encontraram? Que é a minha pergunta do item B. Em que posição aqui, olha, na minha trajetória, aconteceu o encontro? Para saber a posição do encontro, como eu já sei o instante, eu vou pegar esse t e vou substituir em qualquer uma das duas expressões. Tanto faz na função do A quanto na função do B. Então, se eu substituir esse t por 5, eu acho a posição do encontro. Se eu substituir esse t por 5, eu acho a posição do encontro. E vai ser a mesma, porque afinal de contas é um encontro no mesmo lugar. Então, peguei aqui a função do A e substituí o t por 5. SA igual a 10 mais 2. No lugar do t, eu pus o instante do encontro, que era 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. Então, quando o A estiver no 20, o B também vai estar no 20. Veja, independente das distâncias que eles percorreram, eu vou ter um encontro. O B vai percorrer uma distância maior do que o A, porque ele tem uma velocidade maior. Então, ele percorreu o dobro da distância. A velocidade dele é o dobro da do A, se eu comparar as velocidades. Tá, mas e se eu não quisesse pegar a função do A para achar a posição do encontro? Eu quisesse pegar a do B, só para confirmar, tá? Se eu pegar a do B, a expressão do B não era 40 menos 4t? Vou substituir o t pelo instante do encontro, que é 5. Então, SB é igual a 40 menos 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. 40 menos 20, 20. Não preciso pegar as duas equações. Basta uma só e eu sei a posição em que o instante ocorreu. Então, todo exercício que fala em encontro, eu preciso ter as funções horárias. As funções horárias me dizem da onde o objeto saiu, velocidade na qual eles estão andando, se estão andando no sentido da trajetória, se estão andando no sentido oposto. Trata-se de um encontro, eu igualo as funções horárias. Eu acho o instante do encontro quando eu igualo as funções horárias. Para saber a posição do encontro, eu pego o instante do encontro e substituo em qualquer uma das duas funções, ok? Vou agora para o último exercício comentado com vocês. Também é um probleminha de encontro, só que agora eu não vou ter as duas funções horárias escritas, eu vou precisar escrever as duas funções. Então, vamos ver o que o exercício me diz. Duas estações A e B estão separadas por 200 quilômetros, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A, passa um trem P, no sentido de A para B, e simultaneamente passa por B um trem Q, no sentido de B para A. Os trens P e Q têm movimentos uniformes, com velocidades de valores absolutos, 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Determine o instante do encontro e a posição do encontro. Então, aqui eu tenho várias informações. Tem dois trens. Tem um trem P e tem um trem Q. P e Q são os nomes dos trens. Existem duas estações, estação A e estação B. A distância entre a estação A e a estação B é de 200 quilômetros. Então, 200 quilômetros estão separando essas duas estações. Eu sei que o trem A está se movimentando eu sei que o trem P está se movimentando no sentido de A para B. Então, ele está indo num sentido da trajetória, do A para o B. E eu sei que o trem Q está se movimentando no sentido oposto. Ele está indo de B para A. Eu sei as velocidades em valores absolutos, isto é, ele não me deu as velocidades com sinais, mas eu sei que uma delas aí, com certeza, é negativa. Velocidade do trem P, 70 km por hora. Velocidade do trem Q, 30 km por hora. Então, eu vou tentar entender a situação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse exercício. Eu vou escrever as funções horárias dos movimentos dos trens P e Q. Para que eu possa escrever essas funções horárias, eu tenho que
adotar uma origem dos espaços. Isso é, uma posição inicial aí, meu S0. Eu tenho que orientar a trajetória. Eu tenho que adotar uma origem dos tempos. Vou escrever a função horária e vou impor uma condição de encontro. Qual é a condição do encontro? Se eu tiver as duas funções horárias, a posição final do trem P tem que ser igual à posição final do trem Q. Então, eu vou começar a seguir esses passos aqui para poder resolver o meu problema. Eu não desenhei aqui uma trajetória retilínea, tá? Eu tenho aqui uma trajetória, pode até se aproximar de uma reta, mas não é retilínea. Não precisa ser apenas um movimento uniforme. O movimento uniforme também segue a função S igual a S0 mais V vezes T. Desenhei aqui uma estação de um lado, e essa estação que eu desenhei aqui eu chamei de estação A, do lado esquerdo. Desenhei uma estação que eu chamei de estação B, do lado direito. Então, eu desenhei as duas estações. Tenho o trem P e tenho o trem Q. O que eu sei? Eu sei que o trem P está indo da estação A para a estação B. O problema me diz, o trem P vai de A para B. O trem Q está indo de B para A. Então, olha o sentido da velocidade do trem Q, olha o sentido da velocidade do trem P. Estou adotando aqui, olha, a origem das posições na estação A. O 0, origem das posições, é a estação A. Portanto, a estação B está na posição 200 quilômetros. 200 quilômetros separam as duas estações. O que significa que eu adotei como sentido positivo para a trajetória à direita. Aqui é o 0, aqui as posições estão aumentando até o 200 quilômetros, portanto, trajetória positiva para a direita. Representei a minha situação numa figura. Tem uma estação A, que está na origem das posições, que o S vale 0. Tem um trem P, que está se movimentando do sentido da estação A para a estação B. Desenhei a estação B, que está a 200 quilômetros da estação A. Desenhei o trem Q. Eu sei que o trem Q está indo do B para o A. Ele está andando no sentido oposto da trajetória. Já marquei aqui em cima, olha, que a velocidade dele é negativa. Por que a velocidade dele é negativa? Porque ele está caminhando no sentido oposto ao da trajetória. Com essas informações, eu consigo saber qual é a função horária desse movimento? Já consigo. Qual é a posição inicial do A? É 0. Qual é a posição inicial do B? 200. Qual é a velocidade do trem P? A velocidade do trem P é 70 km por hora e essa velocidade é positiva, porque ele está no sentido da trajetória. Quanto vale a velocidade do trem Q? Ela vale menos 30. Por que eu estou falando o sinalzinho de menos quando eu falo 30? Menos 30, porque o trem Q está se movimentando no sentido oposto da trajetória. E para escrever a função horária, eu preciso da posição quando t é igual a 0, posição inicial de cada um deles, e preciso também das velocidades. Então, na minha figura, eu fiz tudo isso aqui, ó. Eu marquei a origem dos espaços, coloquei a estação A no marco 0. Orientei a trajetória como sendo uma trajetória positiva. Repararam lá na figura que eu coloquei a estação B a 200 quilômetros positivos da estação A. Na origem dos tempos, t igual a 0, um instante simultâneo das passagens de P na estação A e de Q na estação B. Então, para o t igual a 0, onde estava o trem P? Na posição A. Onde estava o trem Q? Na estação, posição B, lá nos 200 quilômetros. Funções horárias. Ela tem que ser do tipo S igual a S0 mais V vezes T, porque se trata de movimento uniforme, tá? E aí eu preciso lembrar,
que o A está se movimentando de A para B, movimento progressivo. Então, o trem P tem um movimento progressivo, velocidade positiva. E o trem Q tem um movimento retrógrado, uma velocidade negativa. E essa era a figura que eu tinha lá no meu slide anterior, que eu já expliquei para vocês. Para o trem P, como fica a função horária para o trem P? A função horária geral não é S igual a S0 mais V vezes T? Para o trem P. Quem é o S0? Esse é o trem P. O S0 é a estação A, ele vale 0. Qual é a velocidade do trem P? 70. Então, no lugar do V, 70. Positivo, que está no sentido da trajetória. Mantenho o T, porque eu estou escrevendo a função horária dele. Qual é a função horária do trem Q? Também é S igual a S0 mais V vezes T. Porém, quando T era igual a 0, no instante inicial, onde está o meu trem Q? Ele está na estação B, no 200 km. Então, a posição inicial dele é 200. Velocidade dele, menos 30. Por que menos 30? Porque ele está no sentido oposto ao da trajetória. Substituindo, mantenho S do trem Q. No lugar do S0, eu pus o 200. No lugar do V, eu pus o menos 30. E eu mantenho o T para escrever a função horária. Agora que eu sei as duas funções horárias, tenho as duas funções horárias escritas, o que eu vou fazer? A condição do encontro. Qual é a condição do encontro? A posição final do P tem que ser a mesma posição final do Q. Então, eu vou igualar essas duas funções horárias. Então, a condição do encontro é que as duas posições finais sejam iguais. 0 mais 70t, que era a função do P, é igual a 200 menos 30t, que era a função do Q. Tudo que é t eu deixo do lado direito, tudo que não for t, tudo que tiver t eu deixo do lado esquerdo e tudo que não tiver t eu coloco do lado direito. 70t já estava aqui, menos 30 eu levei para o outro lado como mais 30. O 200 eu mantive. 70 mais 30 dá 100. 100 vezes t igual a 200. O 100 está multiplicando, eu passei dividindo, portanto, t é igual a 2 horas. Depois de 2 horas, os trens se encontram. Onde? Para saber onde eles se encontram, eu tenho que voltar em uma das funções horárias. Qualquer uma das duas, tá? Se eu pegar a função horária do trem P, qual era a função horária do trem P? Ela era 0 mais 70t. Essa era a função horária do trem P, 0 mais 70t. O 0 eu posso até tirar fora, deixar só o 70t. No lugar do t, eu vou pôr o 2, que é o instante do encontro. 70 vezes 2, 140 quilômetros. Para confirmar, não precisaria fazer isso, mas se eu quisesse ter pego a função do trem Q, qual era a função do trem Q? Posição do trem Q era 200 menos 30t. Troco o t pelo instante do encontro, que é 2. Minha função, então, ficou 200 menos 30 vezes t, 200 menos 30 vezes 2. 30 vezes 2 vai dar 60. 200 menos 60, 140. Reparem, deu igual, e é para dar igual, por se tratar de um exercício de encontro. Com isso, eu vou encerrar algumas resoluções comentadas. Eu não fiz nenhum exercício ainda de movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, que envolva a construção de gráficos. Como essa aula já está com 43 minutos, eu vou gravar ainda uma outra aula só sobre resoluções comentadas de exercícios que envolvam gráficos, ok? Espero que eu não tenha sido muito confusa. Espero que vocês tenham entendido a resolução desses 5 exercícios, que com certeza eu estaria fazendo presencialmente com vocês no colégio, mas infelizmente tenho que estar fazendo a aula gravada para vocês. Bons estudos durante essa semana e eu vou mandar lá no Classroom quais exercícios da lista de movimento retilíneo uniforme vocês deverão estar resolvendo nesta semana, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos!